Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças e esse aqui é o nosso canal Resistência contra Racismo. Hoje nós vamos falar sobre algumas expressões racistas que a gente fala no nosso dia a dia, às vezes sem perceber, e de algumas outras expressões que remetem à época da escravidão. Vamos para a vinheta e já retornamos. Vamos lá, pessoal? Pessoal, eu já fiz aqui um vídeo, né, falando sobre expressões racistas que nós falamos às vezes sem perceber. Como existem várias expressões aí no nosso dia a dia, hoje eu vim aqui para fazer o segundo vídeo. Vamos lá? Vamos começar com a expressão criado mudo. O que vem a ser criado mudo, pessoal? Criado mudo vem a ser aquele escravizado que ficava, né, a noite inteira ao lado, né, da cama dos seus senhores, segurando ali água, objetos ou qualquer coisa que esses senhores viessem a precisar durante a noite. Por isso ficou conhecido como criado mudo. Hoje você vê aquela mesa, né, de cabeceira que você tem aí na sua cama, nunca chame de criado mudo, chame mesa de cabeceira. Dia de branco. É muito comum você, ainda nos dias de hoje, ouvir determinadas pessoas, quando elas vão dormir, né, tá lá no domingo, ela fala, eu vou dormir mais cedo que amanhã é dia de branco. Dizendo que amanhã seria um dia de trabalho. Porque na época da escravidão, quando existia a folga de domingo, né, eles diziam que os negros, né, eles eram preguiçosos e ficavam descansando. Então, quando se falava em trabalho, eles aliavam o trabalho ao homem branco. Então, quando eles falavam que amanhã seria dia de branco, era por conta disso. Então, pessoal, esquece essa expressão. Fale, amanhã é um dia de trabalho. Tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu, uma expressão, né, que era de um truque que os escravizados eles faziam quando eles queriam se alimentar melhor. O que eles faziam? As escravizadas, quando iriam servir um angu, elas escondiam alguns pedaços de carne, de torresmo, e colocavam ali nesse angu e servia para os escravos. Então, quando as pessoas, né, os brancos lá desconfiavam que havia alguma coisa, né, ali no angu, eles falavam, tem caroço nesse angu. Então, essa expressão é dita até os dias de hoje. Então, ao invés de você utilizar isso, utilize. Aí tem coisa. Inveja branca. Inveja branca é um termo também, um termo racista, que às vezes as pessoas falam sem mesmo perceber que estão falando um termo que não é legal. Por exemplo, se você está invejando, né? Eu ouço muito... A gente ouve muito falar sobre isso. Você está invejando alguma coisa de alguma pessoa, aí você não quer dizer que isso é algo ruim, então a pessoa fala, é uma inveja branca, como se a inveja branca fosse boa e a outra inveja, que seria uma inveja preta ou inveja negra, seria ruim. Então, não utilize mais essa expressão inveja branca. Doméstica. Doméstica é um termo que tem origem, né? As escravas negras, né, as mulheres negras que trabalhavam em casa dos brancos, né, e os brancos eles diziam que os negros eram pessoas perigosas, né, que precisavam ser domesticadas, porque domesticados naquela época eram os animais, como nos dias de hoje. Então, o negro, para ele trabalhar, né, uma negra para trabalhar dentro da casa desses brancos, eles precisariam ser domesticados. Então, não utilize mais essa palavra doméstica, utilize secretária do lar ou trabalhadora comum. Bucho cheio. Estar com bucho cheio, pessoal, é um termo, né, que era muito utilizado na escravidão, porque o escravizado ele só conseguia se alimentar se ele preenchesse uns buracos que ficavam, né, no corredor das minas, que era denominado como bucho. Então, para esse escravizado se alimentar, ele deveria ter o bucho cheio. Então, se aliou a pessoa já estar alimentada a estar com o bucho cheio. Então, pessoal, quando a gente for utilizar, para a gente não lembrar mais desse período, vamos falar que você está cheio, está satisfeito.
quinto dos infernos. Essa expressão era utilizada, né, na época da escravidão pelos chefes de fazenda. O que acontecia? O escravizado, ele estava nas minas, então ele pegava o ouro, levava o ouro para a bateia, da bateia ia para o bucho, do bucho ele levava para a casa grande, da casa grande eles levavam, né, para fazer a troca na casa do conto de réis. Então, chegando lá na casa do conto de réis, eles começavam a separar 20%, tiravam as impurezas. 20% era um imposto que era cobrado, né, por Portugal a todas as suas colônias que extraíam ouro. Então, os chefes de fazenda nessa época diziam, esse quinto, que seria os 20%, né, esse quinto está a nos levar ao inferno. Então, se tornou quinto dos infernos. Disputar a nega. Pessoal, essa expressão eu mesmo muitas vezes já falei aí na minha infância, quando iria fazer qualquer tipo de disputa, então a gente falava assim, vamos disputar a nega. Mas esse termo era um termo que utilizavam no passado, né? Os chefes de fazendas, eles iriam, né, fazer algum tipo de jogo. E nesses jogos, né, que eles faziam, eles estavam disputando uma negra. Então eles falavam, né, ali, vamos disputar a nega, vamos disputar a nega. Então, se você utiliza esse termo nos dias de hoje, pare de utilizar. Você pode falar, vamos desempatar. A dar com pau. A dar com pau é uma expressão que remete aos navios negreiros. Os negros, quando vinham ali, se negavam, muitos deles se negavam, né, a se alimentar, porque eles preferiam morrer de fome do que serem escravizados. Então, essas pessoas vinham, né, com uma colher grande de pau, que vinha para alimentá-los. Então, essa expressão, né, com essa colher de pau, passou a ser a dar com pau, a dar os alimentos para esses negros com pau. Lavei a égua. É uma expressão, né, utilizada nos dias de hoje, que teve origem nas minas. Alguns escravizados escondiam algumas pepitas, né, na crina do animal para que quando eles fossem, né, embora, eles conseguissem, né, esse ouro. Para quê? Porque através disso eles poderiam, né, juntar certo dinheiro para eles comprarem a sua liberdade. Então, os donos, né, os chefes de fazenda, o que eles faziam? Eles lavavam, né, o animal para recuperar o ouro que estava escondido. Então, quando eles recuperavam, eles falavam. Então, começou a aliar, né, quando você acha alguma coisa ou ganha algum dinheiro, alguma coisa desse tipo, que você lavou a égua. Feito nas coxas. Feito nas coxas é uma expressão que é utilizada, né, devido a alguns trabalhos, né, que os negros escravizados faziam, né, nas fazendas. Então, eles faziam aquelas telhas, né, formavam o telhado das casas, né, da casa grande. E quem fazia essas telhas eram os escravizados. Eles faziam essas telhas justamente na coxa. Então, através do formato de suas coxas, né, eles faziam essas telhas. Então, isso não ficava muito padronizado, porque não era utilizado uma forma, era utilizada a sua própria coxa. Então, quando se fala, de repente, de fazer um serviço que não está muito padronizado, muito bem feito, então o pessoal costuma dizer que é um serviço feito nas coxas. Serviço de preto. Serviço de preto, hoje em dia, as pessoas, né, algumas pessoas utilizam essa expressão, que é racista, para dizer, né, que um serviço está sendo mal feito, esse serviço é um serviço de preto. É uma forma, né, uma expressão preconceituosa. Então, pessoal, não utilize isso, fala um serviço ruim. Pessoal, essas são algumas expressões, né, que a gente tem aí, que remetem, né, ao período da escravidão e que a gente viu, né, que são expressões que não são muito legais, né, para a gente falar no nosso dia a dia. Então, pessoal, vamos colaborar para que esse mal, né, esse racismo, né, que está enraizado aí na nossa cultura, ele venha a se acabar. E você pode contribuir parando de falar essas expressões. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curta o vídeo, compartilhe, acione o sininho, comente aí embaixo, dê a sua sugestão. E aqui, pessoal, no nosso canal, seremos sempre resistência.